ouvintes do Resenhando Sonhos, hoje a gente vai falar sobre Captive Prince, ou O Príncipe Cativo. Captive Prince é o primeiro livro da trilogia de mesmo nome da autora C.S. Pacat, que está sendo lançado agora no Brasil pela editora VIR. Eu li esse livro em março e desde que eu fiz essa leitura vocês estão me pedindo essa resenha, então estou aqui para falar. Demorei um pouco porque eu queria ter terminado toda a trilogia e até acelerei um pouco essa resenha porque eu gostaria de conversar sobre esse livro antes do lançamento. Esse é um livro que tem um diferencial muito interessante que não é trabalhado na sinopse. Aqui no Brasil ele está sendo lançado como Príncipe Cativo ou Escravo e recebeu essa capa que na minha opinião está horrorosa. É uma ilustração que pode compor a capa de qualquer livro de fantasia que não diz absolutamente nada. Fora isso, a gente também tem esses arabescos, que eu não sei porque estão aqui, enfim. E a minha capa preferida é a capa australiana, que é uma capa bem mais minimalista e simples. Nessa história a gente vai ter dois reinos principais, Veri e Aquielos. Aquielos acabou de passar por uma situação política bem complicada. O príncipe bastardo acabou de assumir o poder porque, teoricamente, o príncipe herdeiro teria assassinado o pai e depois morto no processo. Mas, na verdade, quem assassinou esse rei foi esse bastardo e, ao invés dele matar o irmão, ele enviou o irmão para Veri como escravo, como um presente para o Laurent, que é o príncipe herdeiro de Veri, que tá só esperando completar a idade certa para assumir o seu trono. Enquanto isso, existe um regente em Veri, que é o tio do Laurent. O problema aqui é que o Damen não pode revelar sua identidade, porque há 6 anos atrás aconteceu uma situação que marcou para sempre essas duas famílias e que também definiu ainda mais essa rivalidade. Então ele precisa achar uma forma de fugir, voltar para o seu reino e retomar o seu poder sem que ninguém fique sabendo em Veri que ele é o príncipe herdeiro Damianos. Aí você vai dizer, mas Tamires, eu não tô vendo nada de diferente nessa história, por que Captive Prince é tão especial e por que essa sinopse tá errada? A sinopse ela não tá errada, só que ela esconde o maior diferencial do livro, que a gente vive aqui numa sociedade que é basicamente homossexual. Os dois reinos, eles são muito diferentes, e eles lidam com essa questão de relacionamento entre sexos de forma diferente. Enquanto Aquielos parece liberta em alguns aspectos, porque eles aceitam bastardos e não se incomodam tanto quando existe o relacionamento heterossexual, é em Veri onde acontecem algumas relações mais públicas, eles não aceitam os bastardos. Então, dentro das cortes, eles preferem que realmente vingue o relacionamento entre o mesmo sexo, mas é uma cidade muito mais livre, é uma cidade que não se importa de ter orgias ou coisas do tipo. O outro diferencial aqui é que a gente vive numa sociedade escravista. Aquelas é responsável por treinar os melhores escravos, eles têm uma escola, e esses escravos são exportados pro resto desse mundo. Aí você tá pensando, Tamires, é uma história homossexual e com escravidão. Por que eu vou querer ler isso? Porque aqui, esses dois temas não são tratados de forma vazia. Não é porque o livro é homossexual e não é porque esse país é mais liberto que a gente vai ter altas orgias aqui. Pra ser bem clara pra vocês, durante toda a trilogia a gente tem basicamente 3 cenas que são consideradas de sexo. Se você pegar qualquer livro New Adult aí, você vai encontrar muito mais sexualização do que você vai encontrar aqui. Captive Prince não é um livro erótico. Nada aqui vai ser tratado com leviandade, principalmente pelo teor desses temas. A gente não tem problematização aqui sobre homossexualidade ou sobre relação entre sexos, porque isso é algo natural dentro de cada um dos reinos, tá orgânico dentro dessa cultura. A maior problematização aqui tá com relação aos escravos. Em Aquielos, os escravos têm um tratamento muito diferente do que tem em Veri. E Aquielos acredita que tá fazendo uma grande coisa com esses escravos. Pra vocês terem uma ideia, o mais alto nível de escravos são o que eles chamam de escravos de cama. E aí você meio já torce o nariz. Mas nada mais são do que aqueles escravos que vão ser elevados a um nível muito maior, o que praticamente vão viver como esposos de grandes lordes, ganhando tudo que tem, ganhando toda a riqueza. Mas isso não tira o peso da palavra escravo. Eles estão ali e, principalmente em Veri, eles sofrem coisas muito ruins e são tratados com certa desumanidade. Então, enquanto a autora trabalha essa questão dos escravos de alto escalão, que tenha todas as regalias, ela não fica romantizando essa situação da escravidão. Ela também traz a realidade nua e crua. Esse primeiro livro tem algumas cenas bem fortes que é importante vocês ficarem sabendo. A gente vai ter 3 situações e todas elas acontecem nos primeiros 50% desse livro, porque num primeiro momento a autora quer que você entenda a realidade em que ela tá contando aquela história. Primeiro, é mais importante que você entenda como esse mundo funciona, como as coisas são ali, qual a importância de cada um nessa jogada, como cada um é tratado, antes de você se preocupar com o plot central. Eu achei isso super legal, porque significa que ela teve uma preocupação em não tornar esses elementos somente um atrativo vazio dentro dessa trama. Eles têm peso, eles têm importância, e é por causa dessas coisas que acontecem que os personagens vão começar a mudar e olhar para a própria sociedade com outros olhos. A gente vai ter uma cena de estupro, a gente vai ter uma cena de açoitamento, a gente também
tem uma outra cena onde um lord concede o seu escravo para ser usado por outro, o que não deixa de ser um segundo estupro. Essas 3 cenas, como eu falei, não estão aqui para chocar o leitor. Elas estão aqui para que você entenda o peso que cada um desses elementos tem dentro dessa história. Essas cenas mais fortes estão só no começo do livro, porque depois a gente vai começar a desenvolver a história. E aí o peso dessas cenas fica em cima de cada um dos personagens que teve que lidar com essa situação. Então aqui a gente alcançou os principais pontos que eu acho importante que você saiba antes de começar Captive Prince. Primeiro, temos uma sociedade organicamente homossexual. E se isso te incomoda... Segundo, vamos lidar com escravidão. Uma escravidão que num primeiro momento pode parecer muito bonita e muito aflorada, mas que é como qualquer outra escravidão e que nunca deve acontecer. Terceiro, a gente vai ter algumas cenas fortes sim no início desse livro. Quando eu estava lendo, eu me sentia um pouco fragilizada com aquilo que estava acontecendo, e eu acho que é exatamente essa a função daquelas cenas estarem ali, impactar o leitor para que aquilo fique preso nele enquanto ele lê o restante da história, que aquilo sempre seja uma preocupação. E quarto, apesar de toda essa história de homossexualidade, de escravo sexual, de um reino ser mais livre que o outro, esse não é um livro erótico, esse não é um livro que vai ser 100% sexualização. A história não caminha para esse lado e a autora não escreveu o livro dessa forma. Eu vi várias pessoas problematizando sobre como tá ótima a capa ser assim, que não precisa jogar na cara que o livro é homossexual e tal, mas o meu problema com essa capa não é com relação a não estar escrito ali gay, é porque simplesmente a capa não condiz com a história, e tanto a capa quanto a sinopse escondem coisas que são muito importantes, coisas que podem ser gatilho para várias pessoas. Esse é um livro que vai ter cenas de violência, vai ter cenas de estupro e vai ter situações de pedofilia. É importante que as pessoas saibam onde elas estão lendo e se preparem para isso. E o leitor homem, tradicional, hétero de fantasia, escolha ler este livro sabendo o conteúdo que ele vai encontrar dentro dele. Que não seja um livro que ele vai pegar porque ele viu a capa um cara de armadura fortão e vai ser o típico herói másculo que vai vencer os dragões e não sei o que ali, e começa a ler e encontra essa sociedade e vai malhar o livro de graça. Então eu acho sim importante que certas coisas sejam conversadas, e eu acho sim que o leitor precisa saber o conteúdo do livro que ele tá lendo. Além de que esse é o diferencial do livro, e você não tá vendendo o livro pelo seu diferencial se você não falar sobre ele. Tendo dito tudo isso pra vocês, o que me conquistou nessa história, quando eu fiquei sabendo, foi essa premissa, foi essa situação diferente. A gente tá tão acostumado a ter livros de fantasia que constroem basicamente o mesmo universo, livro após livro. O universo de fantasia é um universo onde você pode desenvolver o que você quiser, e mesmo assim a gente sempre tem os mesmos estilos de sociedade. Quando o autor arrisca a trazer uma coisa diferente, e uma coisa diferente que trabalha temas fortes, eu acho super importante. Foi exatamente isso que me puxou pra esse livro. A relação que se cria aqui entre os personagens, ela parece algo completamente intransponível. Você não consegue imaginar, quando você descobre o que aconteceu 6 anos atrás, o que marcou essas duas famílias, como aquilo ali vai evoluir a alguma outra coisa. O Damen, ele tem um perfil de típico herói. Ele é o cara que treinou pra ser rei, que é um grande guerreiro, que sabe as técnicas de guerra, que é um exímio lutador, e ele vê Aquelos como um ótimo reino, como um reino pacífico, enquanto Vere é um reino mau. E estar ali entre essas pessoas, num primeiro momento, é uma coisa horrível pra ele. Por outro lado, a gente tem o Laurent. O Laurent é o personagem que você vai odiar num primeiro momento, e não só no primeiro momento, você vai odiar esse personagem por um longo período dentro do livro, porque ele tem uma essência muito maléfica, uma essência muito maquiavélica. Ele quase soa como um vilão no começo dessa história. Mas ao longo das páginas, tanto o Damen quanto o Laurent, você vai entendendo que eles são personagens de camadas, que esse estereótipo que é colocado em cima deles no primeiro momento do livro é só uma casca que vai começar a ser descascada. Você entende que cada um deles vive dentro de uma realidade, que essa é a realidade que eles conhecem como verdade, e a partir do momento em que ambos se chocam com outra realidade, eles vão começar a entender que nem tudo que eles consideravam bom no seu reino é legal, nem tudo que eles achavam antes que era a melhor maravilha ainda se mantém, e as definições de certo, errado, bom e mal vão ficar um pouco mais turvas. A gente vai ver a história através dos olhos do Damen, e é engraçado como às vezes a gente descobre coisas que ele não se percebeu ainda. No momento em que ele entra pra dentro dessa sociedade, que ele conhece essas pessoas, que ele entende o tratamento que é dado pros escravos que ele treina com tanto orgulho lá em Aquelos, a visão dele vai começar a mudar. O Laurent é um personagem completamente à parte. Obviamente que a gente vai descobrir que existe alguma coisa por trás de tudo isso. E essa é muito mais uma história de perdão do que uma história de redenção. A gente não vai ver
esse personagem vencer todos os traumas e se reerguer e não sei o que. Não, é uma história de amadurecimento e ela funciona tanto pra um príncipe quanto pro outro. E essa é uma história sobre política, é uma história de estratagemas, é uma história de planejamento, é uma história onde cada personagem que tem um cargo de poder possui um segredo, tem algo a esconder, fez alguma coisa que influenciou a situação atual. É uma história onde o que a gente tá vendo na superfície não chega nem perto de ser o problema principal. A essência dessa história, acima do relacionamento que vai se criar ali entre esses dois personagens que vão estar em conflito o tempo inteiro, é uma essência política, é uma essência de maquinação. Não achem que esse livro é só tensão e tramas políticas. A gente tem algumas cenas bem engraçadas aqui também, principalmente algumas que envolvem as vestimentas. Essas sociedades, elas são baseadas em coisas bem diferentes. Vere é baseado na França, naquela época onde os reis usavam roupas todas enlaçadas e tal, em muitas camadas, e a cultura de Vere é assim, então são roupas sempre muito laçadas, roupas sempre com muita coisa pra atar, e sempre gera cenas engraçadas. Assim como Aquelos é um reino baseado na Roma ou na Grécia, então as vestimentas são muito mais abertas, são coisas muito mais pra mostrar o corpo e tal. Então isso e outras coisas geram também cenas de entretenimento, a gente vai dar algumas risadas aqui. Você vai terminar o primeiro livro no momento onde, como assim o livro está terminando aqui? E o fim do segundo livro, que vai sair uma resenha separada aqui no canal, vocês não se preocupem, é aquele momento onde você se arrepia todo e você fica desesperado pelo terceiro livro. Então eu realmente espero que as publicações aqui no Brasil não demorem a sair. Como eu falei pra vocês, o choque, talvez o desconforto com esse livro vai estar nos primeiros 30 a 50% deste primeiro livro, e depois você vai se sentir ambientado dentro dessa história, porque a autora fez um trabalho excepcional pra isso. Ela fez um trabalho de construir e costurar as coisas como se tudo fizesse sentido. E eu acho assim, gente, o que mais me marcou com isso foi que eu não me considero uma pessoa preconceituosa, eu acho que as pessoas devem amar quem elas quiserem amar. E mesmo eu tendo toda essa liberdade na minha cabeça, às vezes, enquanto eu tava lendo o livro, eu me pegava surpresa com a forma como a autora tava tratando aquilo com tanta naturalidade. Porque é natural, nesse mundo é natural. E aí, eu, que não me considerava uma pessoa preconceituosa, por causa das tradicionalidades nas quais eu fui criada e eu vejo a sociedade impor, ainda assim, não me parecia completamente natural em todos os aspectos. E foi uma coisa que eu fui amadurecendo ao longo do livro, foi uma coisa que eu fui me acostumando, e certamente foi bem engrandecedor ter feito essa leitura e ter alcançado um momento da história onde eu não sentia mais nenhum pingo de estranheza. Porque também é um livro que tá aqui para talvez ajudar um pouco a gente a abrir a nossa cabeça e a enxergar que o conceito de normal, de tradicional, é uma coisa que é imposta na gente. Eu não sei como vai estar a tradução desse livro aqui no Brasil, eu não tive contato com a edição nacional ainda, mas a escrita em inglês é uma escrita que consegue dar o tom de sensual sem tornar a história erótica. Tem alguns termos no livro que eu não sei como vão ficar em português e que eu realmente digo pra vocês que eu tenho medo, porque eu acredito que seja uma tradução bem delicada e que pode sim se tornar vulgar se não for feito da forma correta. E eu espero que a VR tenha feito um trabalho bom com relação a isso. Tenho certeza sim que vai influenciar na hora da leitura a terminologia que é usada no português. É um livro com muitos personagens, são sociedades com várias camadas, você vai conhecer várias pessoas que são importantes, a gente vai conhecer outros reinos também, mas o foco fica nesses dois, em Vere e Aquelos, fica também nesses dois personagens, no Damen, que é o nosso narrador, e no Laurent, que vai estar sempre ali muito próximo dele, afinal, o Damen é o escravo do Laurent. Não é um livro sensacional, vocês sabem que eu sou sempre muito sincera com vocês, e principalmente depois que eu li o segundo e o terceiro, eu vi o quanto esse primeiro era um livro bem primário, porque a história se desenvolve muito mais nos outros dois, mas é um livro importante para iniciar essa trilogia, é um livro que eu acredito que cumpre o seu papel e que eu espero que vocês deem uma chance, sabendo dessas coisas e principalmente se sentindo confortável em ler essa história. Foi uma história muito especial pra mim, foi um livro que me marcou porque foi a minha primeira leitura em inglês. Às vezes é difícil a gente arcar com o peso da recomendação, mas Captive Prince é uma trilogia que eu recomendo se você estiver de coração aberto para lê-lo e for aí tirando as suas vestes de preconceito ou de temor com essa história. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, me conta aqui embaixo nos comentários se você pretende ler, quais são as suas expectativas. Eu vou deixar aqui um aviso que por acaso eu receber comentários de homens heterossexuais muito ofendidos por causa do tema desse livro, eu não vou me dar o trabalho de responder, porque esse livro tá exatamente aqui pra evitar que você que não gosta desse tipo de história leia esse tipo de história, então não esquece de deixar o seu joinha aqui embaixo pra me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!